Minha gente, o nosso bate-papo do último bloco de hoje do Sim Notícias é com o jornalista, comunicador, youtuber Marcos Lima. Ele é carioca e, a convite da Microlins, está em Linhares para uma série de palestras e encontros com estudantes aqui na cidade. Ele é responsável pelo projeto Histórias de Cego, no canal que ele mantém no YouTube, com mais de 180 mil inscritos. Eu já fiz a minha inscrição lá, estou acompanhando os vídeos muito bem feitos pelo Marcos, que fala um pouquinho sobre a sua história, né? Ele é cego e vai contar um pouquinho sobre a sua história como comunicador. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, galera capixaba. É um prazer enorme estar aqui. Marcos, você chegou a Linhares no início da semana, né? Já fez uma palestra na Escola Emílio de Macedo Gomes, aliás, lotado, né? Auditório lotado. O que você sentiu? O que você, enfim, fala um pouquinho da cidade de Linhares, a impressão que você teve? Nossa, nunca tinha visto tanta gente ontem. Foi uma palestra por mais de 400 pessoas, foi sucesso total. E não só pelo número de pessoas, né, mas pela empolgação, pelo entusiasmo, a gente discutir inclusão, discutir diferenças, falar de preconceito, falar de discriminação de uma forma aberta e de uma forma que eu quero tocar as pessoas e mostrar a nossa discussão sobre diferenças, né, sobre valorização das diferenças. E estar aqui em Linhares está sendo uma experiência fantástica. Assim, cheguei recebido, as pessoas me conhecem, me param para tirar foto em restaurante. Foi um trabalho maravilhoso do pessoal da Microlins, especialmente da Ana Carolina, que acreditou no meu trabalho desde o início. E aqui eu me sinto como uma celebridade que eu não sou, né? Bacana, mas é pelo trabalho que você faz de inclusão, de incentivar as pessoas com deficiência, não só os cegos, né? E mostrar que elas realmente têm capacidade e abrir os olhos de quem não tem deficiência física a respeitar, né, a diferença de cada um. Nós somos diferentes, na verdade, né? O mundo é plural, né? Eu sempre falo que ter preconceito acaba sendo uma coisa normal, né? A gente tem preconceito sobre aquilo que a gente não conhece e é normal. O problema é quando a gente põe esse preconceito em prática e aí ele vira discriminação. Se você tem preconceito contra alguma coisa, procura saber, né? Procura se informar, né? Isso. A gente tem com quem a gente não conhece. E preconceito, assim, são os pré-conceitos, né? O conceito anterior a conhecer. Isso acaba sendo inevitável. Mas o meu trabalho é, gente, vamos nos livrar do preconceito, porque a minha deficiência, né, eu sou cego e outras deficiências também, consideradas mais limitantes, consideradas pela sociedade mais grave, eu não acho ela um problema, né? O problema é que a gente vive num mundo muito visual. Mas se fosse um mundo com mais acessibilidade, com menos preconceito, será que seria tão problemático assim ser cego? Pois é, eu assistindo a alguns vídeos do Marcos lá no canal dele no YouTube, né, gente? Histórias de Cego é o nome do canal, né, Marcos? Boa, então, Histórias de Cego, o canal que mostra a vida de um mundo diferente. Olha aí, e lá tem um vídeo interessante que ele fez mostrando 10 situações, né, 10 vantagens e desvantagens de ser cego, viu, gente? Porque tem vantagem também, todo mundo acha que é só desgraça, né, só problema. Tem um monte de vantagem. Poxa, tem tipo... Você não pode ser acusado de olhar pra moça que passou, tá olhando não sei quem. Olha pra mulher do outro. Você escapa de umas brigas. Aí, você nem reparou que eu cortei o cabelo, você nem reparou que eu fiz não sei claque penteado. Eu não. Nesse aspecto você tá tranquilo, porque a namorada não vai te cobrar isso. Exatamente, então tem vantagens. E eu uso o humor, né, essa forma de aproximação, para quebrar um pouco esse paradigma, né? Ai, tadinho do cego, ele é triste. Ai, tadinho, ele está sempre necessitando alguma coisa. Gente, a minha vida é muito alegre, eu passo por muitas situações, algumas embaraçosas, outras muito legais, mas é bom porque eu vivo de contar histórias, eu tenho que viver histórias, né? E uso humor. Você estava me perguntando aqui fora do ar, o humor como uma forma de chegar nas pessoas, de abrir o coração das pessoas. Uma forma alegre, descontraída, né, Marcos? Isso, a gente não quer pena, sabe? A gente quer plena valorização e plena consciência das pessoas. Aliás, no século XXI, acho que já deveria ser uma coisa já ultrapassada, essa coisa de olhar para alguém com deficiência, uma deficiência física, visual, enfim, e tratá-lo com pena, né? Uma coisa realmente sem nexo, né? Não tem... É porque a pena é parente da superioridade. E tudo isso leva à discriminação. E eu falo de mim enquanto pessoa cega, mas se aplica a outros tipos de deficiência e também a outras diferenças. Gente, você que está em casa, quantas vezes você olha para uma pessoa, seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa com uma orientação sexual diferente, uma pessoa às vezes com uma cor de pele, com uma história diferente, e você acha que você é superior a ela. Pode ser inconsciente. Gente, você achar que é superior a alguém, você olhar para a pessoa e achar isso, e isso requer tanto preconceito, e às vezes a gente não se dá conta.
Olha aí, tem que ficar atento. Marcos, antes da gente continuar o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho a sua história, os seus projetos. Você me disse que não nasceu cego, mas foi logo nos primeiros anos de vida que você adquiriu a cegueira, não é isso? Tive uma doença congênita, glaucoma, que é uma doença, não é na verdade nem no olho, é no nervo óptico. E eu enxergava pouco quando era pequeno. E aí as pessoas põem... Tem muita criança que assiste meu canal e fala assim, poxa, por que você não faz uma cirurgia para voltar a enxergar? Eu falo, pô, eu fiz 16 cirurgias entre 8 meses e 4 anos de idade, porque o glaucoma dá uma pressão no olho muito forte. Eu enxergava muito pouquinho e tinha muito problema com olhar para a luz do sol, olhar para uma luz artificial, doía muito o olho. Eu fui perdendo, com 5 para 6 anos eu perdi completamente. Pois é. Agora lá no seu canal, Histórias de Cego, viu? Vamos acessar aí todo mundo, vamos fazer parte, porque é um canal muito agradável, com histórias de superação. Inclusive tem um vídeo que o Marcos fez, domingo passado nós passamos pela Páscoa, né? E foi um vídeo interessante, assim, não na questão religiosa, mas a reflexão que ele fez em cima do que é a Páscoa, eu achei fantástico, viu, Marcos? Aquela sua reflexão do último domingo. Primeiro é uma honra que você tenha visto o vídeo, de verdade. Páscoa, a gente acaba se perdendo em ovo de Páscoa, eu adoro, tá? Chocolate e tudo mais, mas a Páscoa tem um significado. Um significado, você não precisa ser religioso. Cara, o significado é da ressignificação, né? Assim, a Páscoa, a gente estava falando de morte e daqui a pouco a gente está falando de ressurreição. É uma história muito poderosa, né? E é uma história que a gente vive a cada dia. O que na nossa vida, as pequenas coisas que não morrem e a gente não deixa morrer para ressuscitar de outra forma? Pois é, e o que eu achei muito bacana é você falar da resiliência, né, e de se reinventar, se reorganizar, né, porque às vezes as pessoas se encontram em algumas situações e acabam desanimando, entrando num desespero desnecessário, né? A gente se limita muito, a gente enquanto ser humano, né, e eu falo isso porque eu tenho uma limitação que é óbvia, né, eu não enxergo no meio de um mundo muito visual, então isso já me limita muito por conta da falta de acessibilidade e do preconceito, e algumas vezes da discriminação também. Mas se eu me limitar mais do que o mundo já me limita, eu vou ficar em casa dormindo, chorando. E não posso, porque todo mês chega uma conta de luz lá para pagar, porque cego também paga a conta de luz. Então tem que ir à luta, e você não pode perder as oportunidades. E eu vejo muita gente reclamando, e muita gente que parece que se escorando na reclamação. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas se a gente parar de só ver o lado negativo, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Gente, que bacana conhecer o Marcos. O Marcos Lima, ele é jornalista por formação, comunicador, né? Quem assistir aos vídeos dele lá no YouTube vai saber do que eu estou falando, né? Histórias de Cego. E tem toda essa desenvoltura e esse alto astral. O que me chama a atenção é exatamente esse alto astral, esse dinamismo seu, Marcos. Eu quero te agradecer e, assim, pedir que você deixe uma mensagem aí, diante de tudo que a gente falou aqui, para quem está desanimado, está aí assistindo você e fala, poxa vida, né? O Marcos, mesmo com essa limitação, né, tá aí um cara, né, para cima, um cara muito alegre. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. A primeira mensagem, tem um canal muito legal na internet chamado Histórias de Cego. Quero ver todo mundo lá. Você que tem dúvida, cego enxerga tudo preto, como cego sonha, como cego usa celular, tá tudo lá. E é uma forma de dialogar com a sociedade para a gente quebrar o preconceito. E preconceito, quando a gente está disposto a quebrar o preconceito, gente, não é só sobre pessoa com deficiência não, é sobre todo mundo. A gente entender que a gente vive num mundo com muitas diferenças, é a gente entender o que é o nosso mundo. As pessoas não são iguais e isso é maravilhoso. E para você que está vendo aí, que está assistindo, eu convido, não apenas para ver o canal, mas para você reflita sobre você. Quantas coisas você acha que não pode fazer? Quantas coisas você tem certeza que não pode fazer? De onde vem essa certeza? Por que você acha? Né? Vamos tentar questionar os nossos dogmas, as coisas que limitam a gente. Bacana. Essa limitação certamente está na nossa mente, né? Tem que mudar isso aí, né, Marcos? Muitas vezes está na nossa mente, é claro, eu não posso dirigir, né? Mas eu posso fazer muitas outras coisas. A sociedade me limita muito. Se eu for me limitar mais ainda, eu não vou fazer nada. Então você que não tem deficiência, que você tem 85% mais de informação do que eu, porque são as informações visuais que eu não recebo, você não tem motivo para se limitar. Tá jóia. Todo esse bate-papo, todos esses assuntos, as curiosidades que você tem a respeito de quem é cego, o Marcos responde lá no canal dele. Mas para isso você tem que se inscrever no Histórias de Cego. Lá tem tudo, né? Como é que cego sonha, né? Se cego, tem tudo. As pessoas são muito criativas. Como é que eu sei que eu tô acordado? Se cego dorme de olho aberto.
São dúvidas que você pode esclarecer lá assistindo aos vídeos do meu amigo Marcos Lima. Marcos, quero te agradecer pela presença, desejar a você muito sucesso nesse seu trabalho, um trabalho bacana que você tem feito aí nas redes sociais, no YouTube sobretudo. E obrigado por vir aqui à cidade de Linhares para abrir os olhos das pessoas, né, de modo geral, para mim também, para que eu possa enxergar melhor todas essas diferenças que a gente tem como seres humanos e ver que todo mundo tem a capacidade, somos apenas diferentes, né? Exatamente, somos apenas diferentes e a deficiência ela está muito mais ligada ao mundo do que à própria pessoa, né? Então a gente pode quebrar preconceito e construir acessibilidade depende de todos nós. Tá certo. Obrigado pela presença, viu, Marcos? Valeu, Cláudio. Um abraço a todos. Tá joia. Bom, a Microlins Linhares trazendo o Marcos aqui então para essa série de palestras, encontros nas escolas, né, conversando com estudantes. Ele fica a semana toda aqui na cidade de Linhares, então. Bom, a você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela sua audiência. Você que é assinante Sky pelo 316.1, continue interagindo com as nossas redes sociais, facebook.com/redesimlinhares. Este vídeo, essa entrevista com o Marcos Lima, o jornalista Marcos Lima, você pode rever também no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. TV Sim, seu canal local.